Nessa videoaula, vamos falar sobre dois assuntos, a Revolução Francesa e o Iluminismo. Começando pelo Iluminismo, que é um termo abrangente que reúne muitos pensadores em mais de um século, mas chamado genericamente de Século das Luzes, em referência à razão. Foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVII. Os iluministas exaltavam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião. Com isso, acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade ainda presa ao conhecimento herdado da tradição medieval. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseados nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses em comum. Os filósofos e economistas que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas. Agora vamos falar um pouco sobre a política do iluminismo. Contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso, queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias como os judeus tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. O iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, e o predomínio da burguesia e seus ideais. Bom, agora vamos falar sobre alguns dos principais pensadores iluministas, começando por John Locke. John Locke é considerado o pai do iluminismo, e a sua principal obra foi um ensaio sobre o entendimento humano, onde Locke defende a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábula rasa, que seria uma folha de papel em branco, sem nenhuma ideia. E ele também defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Dando continuidade, agora vamos falar sobre Voltaire, que destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos poderosos. Chegou a combater o absolutismo e criticar a aristocracia. Segundo ele, a primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos todos uma porção de erros e fraquezas. Montesquieu foi um crítico do absolutismo e do catolicismo, defensor da democracia, sendo a sua obra mais destacada O Espírito das Leis, um tratado de teoria política, no qual aponta para a divisão dos três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para uma monarquia moderada. Rousseau é autor da obra O Contrato Social, na qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destacou-se também como um defensor da pequena burguesia. Encerrando assim sobre o iluminismo, vamos falar sobre o último iluminista, Denis Diderot. Esse filósofo acreditava que a política tinha como missão eliminar as diferenças sociais, o que se chocava com as ideias absolutistas da época, bem como questionava a influência da Igreja na sociedade, a qual afirmava que deveria se restringir aos assuntos eclesiásticos. Dando continuidade à nossa videoaula, o segundo assunto que vamos tratar é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu com inspiração nos ideais iluministas. Mas o que foi a Revolução Francesa? Então, ela foi um período de intensa agitação política e social na França, entre 1789 até 1799, que teve um impacto duradouro na história do país. Foi um grande marco também, pois inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa época, vale ressaltar que a França era governada por Luís XVI, que era casado com Maria Antonieta, cuja aliança foi feita entre reinos na qual Maria Antonieta era arquiduquesa da Áustria da Casa de Habsburgo, e Luís XVI era herdeiro do Reino da França da Casa de Bourbon. Mas e quais foram as causas da Revolução Francesa? Então, a Revolução Francesa foi o resultado da crise econômica, política e social que a França viveu no século XVIII. Essa crise foi consequência de uma sociedade marcada pela típica desigualdade do antigo regime, o absolutismo. No fim do século XVIII, a França era governada por Luís XVI.
O contexto dessa revolução foram as desigualdades sociais. Nisso, nós já podemos falar sobre a sociedade francesa, pois era marcada pela desigualdade extrema, e essa foi a raiz enfrentada no século XVIII. Bom, a sociedade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, e o terceiro estado era a burguesia e os camponeses trabalhadores, entre outros. Pressionado pela crise, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais a uma assembleia formada pelas 3 divisões da sociedade francesa. O terceiro estado, mais numeroso, pressionava para que as votações das leis fossem individuais e não por estado. Somente assim, o terceiro estado poderia passar normas que os favorecessem. No entanto, o primeiro e o segundo estado recusaram essa proposta e as votações continuaram a ser realizadas por estado. Dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro estado baixo clero se separaram da Assembleia. Em seguida, declararam-se representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte, e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. É importante dar ênfase a outras assembleias que foram muito importantes. A Assembleia dos Notáveis, que foi quando o primeiro e o segundo estado tentaram resolver a crise, aumentando os impostos, o que gerou revoltas, e a Assembleia dos Estados, participação do terceiro estado e a superrepresentação do terceiro estado da Assembleia. A Revolução Francesa é subdividida em 3 fases. A primeira fase é a monarquia constitucional, onde ocorreu a perda dos direitos que a aristocracia detinha e a formação da primeira monarquia constitucional. Nessa fase também ocorreu a queda da Bastilha, um evento central da Revolução Francesa, ocorrida em 14 de julho de 1789. A segunda fase foi a fase da Convenção Republicana e o período do Terror. Nessa fase ocorreram a divisão entre os revolucionários, os girondinos, que eram de alta burguesia e defendiam posições moderadas, e os jacobinos, que eram da média e pequena burguesia, partido mais radical e liderado por Robespierre. A terceira fase foi o Diretório. Nessa fase ocorreu a queda dos jacobinos e a elevação do poder da alta burguesia, o fortalecimento da burguesia e a volta de alguns privilégios. O fim da Revolução Francesa se deu devido ao golpe do 18 Brumário. Bom, 18 Brumário. A data recebe esse nome porque ocorreu no segundo mês do calendário revolucionário francês. Articulado pelos girondinos, alta burguesia francesa, o golpe foi usado como forma de preservar as conquistas da Revolução Francesa e conter a guerra contra países contrários aos ideais revolucionários. Por meio do golpe, o sistema dominado diretório foi derrubado e substituído pelo consulado. Esse fato marcou o início da ditadura de Napoleão Bonaparte, no qual Napoleão Bonaparte ele assume a França, gerando assim uma melhor estabilidade política e desenvolvimento econômico. Tá. Então, gente, nossa videoaula foi isso, mas antes a gente quer dar um recado para vocês que usem álcool em gel, tá? Não vamos contaminar com Covid-19. Bom dia, boa tarde, boa noite, é isso. Obrigado. I